Bora lá, estamos ao vivo no Instagram, na conta Alexandre F. Pizarro Oficial. E também a gente vai estar lá também no canal do YouTube Vidas e Talentos. Boa noite, seja muito bem-vindo. Bora lá, estamos ao vivo no canal do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, e também esse vídeo aqui vai ser posto lá no canal do YouTube, no nosso canal Vidas e Talentos. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente ajuda você a organizar suas finanças e também a sair das dívidas. Por quê? Porque as dívidas são a maior tempestade, a dívida é a maior tempestade, o maior caos na vida financeira da pessoa endividada, cheia de conta inadimplente, cheia de conta atrasada, aqueles boletos que, por exemplo, hoje, dia 13, eles venceram e você não pagou. E daqui para frente, o que vai acontecer com eles? Eles vão começar a ter cobrança de multa, de juros, às vezes até situações abusivas, e você vai ser cobrado via telefone, SMS, cartinha e todo tipo de situação. E a vida das pessoas vira aquela sensação de estresse, ansiedade, cansaço mental, todo mundo procurando a pessoa anda todo mundo olhando. Por quê? Porque você está devendo alguma coisa. A pior coisa é chegar num comércio e o comerciante pesquisar o seu nome ter restrição de crédito. Isso é péssimo. A sua reputação comercial como comprador fica abalada. E daí as pessoas passam a olhar você, porque todo lugar que você vai comprar, se você vai dar um cheque, você vai comprar financiado ou qualquer outra situação, as pessoas olham assim um pouco diferente, porque as pessoas muitas vezes são preconceituosas, infelizmente. Todo comerciante quer vender e quer receber, ninguém quer vender, por exemplo, financiado e não receber, e a pessoa não pagar e não devolver o bem ou sumir com o bem. Então o que a gente faz aqui? A gente ajuda você a organizar as suas finanças para você alcançar um futuro financeiro estável, sustentável, um consumo consciente, através do planejamento financeiro e da educação financeira. Qual é o primeiro passo? Sempre tem o primeiro passo. Você vai ter que organizar suas finanças, estando endividado ou não. Se você já está endividado, você já jogou a bola para fora do gol. O negócio já está ruim para você. Péssimas vibes. Péssimas vibes para você. Por quê? Porque você está com aquela situação. Você tem a sua renda comprometida com a sua subsistência mensal, as suas continhas, e tem outras continhas pipocando por aí, que nem a pipoca quando estoura assim, ó, a conta não foi paga. Aí vão ficar atrás de você. Aí aquela brincadeira que uma vez eu falei, que as pessoas acabam trocando o chip porque não aguenta a quantidade de ligação. Aí você vai lá e você pega um chip que você acha que é virgem, só que foi de um ex-endividado. E as empresas, elas não apagam o número, elas continuam cobrando as pessoas que tinham dívidas. Por quê? Porque elas estão imaginando que naquele mesmo número de telefone elas vão encontrar aquela determinada pessoa. E muitas vezes você faz até a reclamação, mas não adianta. Aí é a sua conduta de mal pagador, que comprou e não pagou, você está sendo cobrado, e mais a conduta da sombra do outro, que era ex-dono ou os ex-donos, e ficam atrás das pessoas. Então geralmente você deixa o número do celular lá no não incomodar, para ninguém te perturbar. E a gente está aqui para ajudar vários problemas na sua vida financeira, organizar suas finanças e, consequentemente,
você melhorando o seu score, você tirando o seu nome, deixando de ser sujo, negativado, essas ligações tendem a diminuir. Param de cobrar você, pelo menos pelas contas que você fez. Pelas dos outros, a gente não pode prever o que vai acontecer, né? Então é o seguinte, hoje a gente já falou do nosso canal do YouTube, a gente sempre leu sobre, a gente dá aqui os passos iniciais, porque a gente incentiva você a entrar também, dá uma olhada no nosso canal, que está meio que repaginado, cada vez mais bonitinho. E o que acontece? Agora nós vamos para o nosso Instagram. Olha só, para o nosso perfil. O que fala o nosso perfil? Ajudo você que quer organizar suas finanças, que tem dívida, a sair das dívidas e organizar as suas finanças de forma simples, prática e sem estresse. O que a gente quer levar para você é paz e tranquilidade financeira. Mas para estar nesse melhor dos mundos, que tem uma paz e uma tranquilidade maior, porque não tem mundo perfeito, porque todo mundo tem problema, então o que acontece? Pelo menos os financeiros você não vai ter mais. Você tem que sair das dívidas, organizar suas finanças para você progredir na vida. No nosso perfil, na bio, também tem uma mãozinha assim, ó, indicando para baixo. Tá falando assim, agende uma conversa gratuita. Preencha o nosso formulário Google Forms, que depois a gente agenda uma conversa gratuita para falar com você, para ver em que estado você tá, se você já procurou ajuda, se a gente tem algum produto que pode ajudar você na fase que você se encontra. E qual é o nosso mote? O nosso mote é assim, ó. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar. Por quê? Porque não é fácil mudar hábito, não é fácil começar com os melhores costumes, comportamentos financeiros, melhores escolhas. Porque assim como uma pessoa que quer parar de fumar, ela tem recaída, às vezes ela volta, ela não aguenta. É muito difícil, principalmente se você está num ambiente que tem outras pessoas fumando. Você vai ficar com vontade de fumar. Um Hollywood. Nas dívidas não é bem exatamente assim, mas é muito parecido. Você está num ambiente que todo mundo se veste bonito. Todo mundo tem celular último tipo. Todo mundo tem carrão, às vezes não está nem pago. O que você quer? Você quer um carro, você quer ter umas roupas bonitas, uns panos bonitos, uns panos novos. Você quer ter um celular novo, não é? Tá lá com seus amigos, sentado na mesa, tudo assim, né? Com aquela postura, aquela roupa bonita, relógio caro, celular da hora. E muitas vezes esse comportamento leva você para o endividamento, porque você quer pertencer a um grupo que talvez você não pertença totalmente, porque às vezes ali, aquele povo que está ali, no teu ambiente, são pessoas, muitas delas, de famílias que já são tipo quatrocentonas, vamos supor, do interior de São Paulo, ou de qualquer estado, que tem um nível econômico e financeiro muito forte, e a família consegue muitas vezes proporcionar, inclusive com empregos. Às vezes os seus amigos têm empregos da própria família ou dos parentes, então ganha-se bem e consegue se manter uma linha de consumo alta, um padrão alto de consumo. E muitas vezes você se sente um pouco mal, porque você é mais classe média, mais simples, e você quer ter que nem eles. E esse negócio de querer ter o status, a aparência dos outros, pertencer a esse grupo, leva muita gente, porque tem grupos mais simples, grupos mais elevados, vamos dizer, grupos ainda mais elevados, depende da panelinha que você frequenta, você quer ser parecido com aquela panelinha, como todo mundo. Então se todo mundo ali todo ano troca de carro, você também quer. Se todo mundo tem iPhone do último tipo, você também quer. Se todo mundo tem relógio do último tipo, você também quer.
Se você vê que todo mundo tem tênis caro de 1.000, 2.000 reais, você também quer. Isso não tem nada de mais, querer, ter vontade de ter as coisas, ter vontade de andar bonito, isso não tem nada de mais. Mas você tem que entender que muitas vezes na sua vida você vai ter que entender que você tem um padrão socioeconômico, financeiro, e você pode melhorar isso com o tempo, com longo prazo, médio e longo prazo. Agora, se você só quiser viver no curto prazo, no aqui e agora, aí vai ser difícil. Entendeu? Vai ser muito difícil. Não é fácil você superar essa situação toda, porque muitas vezes essas compras são todas por impulso, por pertencimento. Então, agora a gente chegou no contexto do dia, que vai ser um contexto meio rápido, mas é um contexto muito interessante, que são compras por impulso e as soluções. Então, eu vou contar mais ou menos como é que é a compra por impulso, e daí o que acontece? Vocês vão pegar e vão ouvir, e eu vou falar o problema e vou dar a solução. Então eu vou contar aqui como é que você muitas vezes consegue superar esse problema de compras por impulso. Porque a gente está aqui para jogar sementes, para ajudar você a sair do mundo do endividamento. E você saindo do mundo do endividamento, o que você vai fazer? Você vai ter mais paz e tranquilidade. Então olha só, nós estamos aqui com o nosso notebook aberto, com o nosso conteúdo dirigido que vai ajudar muito você. Então olha só, muitas vezes você entra numa loja qualquer e você vê uma promoção e você não consegue resistir. Então, como é que você vai pegar e você vai resistir a essa situação de não conseguir resistir ao impulso daquela placa lá de promoção? Você entra, você quer comprar e quer comprar, quer participar daquela promoção. Às vezes tem um monte de gente ali, ó. Nossa, promoção, essas roupas aqui estão de desconto, 50%. Como é que você pode tentar eliminar essa situação? A solução, porque você só quer saber onde você vai de estar lá presente e participar, comprar de uma promoção de qualquer situação. Então, se você criar uma lista de compras com antecedência, você vai verificar que esse item da promoção, ele não está na sua, não cabe dentro da sua lista. Se ele não está realmente na sua lista, se ele não está lá, você tem que entender que não está na hora de você comprar. Você tem que se habituar a fazer esse tipo de coisa, se você não consegue resistir a uma promoção. Quando você sai, você tem que sair já pensando e decidido que se você vai comprar ou não alguma coisa, e que tem que ter prioridade na sua vida financeira, principalmente se você está endividado numa fase difícil. Claro, a pessoa não está endividada, tem muito dinheiro, compra o que quiser, não é? Se eu estou falando aqui para temática de gente endividada, gente que não consegue se organizar nas suas finanças. E como é que eu vou dar hoje? Algumas sugestões, vou contar alguns problemas e vou dar a solução sobre compras por impulso. Bom, vamos ver a segunda situação. Muitas vezes você sai para comprar, por quê? Porque você se sente melhor quando você está triste, vamos supor, uma situação lá qualquer. Então, você tem que buscar outras formas de lidar com as suas emoções negativas, como praticar atividade física, meditação, conversar com amigos, conversar com psicólogo, porque você está triste, você fica feliz fazendo compra, aí você está na desorganização financeira, você está endividado, você vai aumentar a sua problemática, as suas dívidas. Terceira situação de impulso. Perdão, você não consegue resistir às novidades.
você não consegue resistir ao lançamento. Então, o que a gente pode sugerir para você? Bom, geralmente, se você esperar um tempo para comprar esse produto novo, e muitas vezes você pode perceber que isso era uma empolgação, porque muitas vezes tem lá um lançamento na televisão, na internet, de um telefone celular novo, e você fica todo empolgado, você é levado, você é seduzido a criar aquela necessidade que você precisa participar desse lançamento. E às vezes, se você esperar assim um dia e meio, talvez você tome a decisão que você não precisava daquilo, que é muito legal, ia ser muito, você ia ficar muito satisfeito, mas talvez você ainda decida que esse lançamento ainda não está na sua hora. Essa é uma solução para essa situação. A próxima. Você compara o seu estilo de vida com outro estilo de vida de outras pessoas que trabalham com você ou que você admira, e você quer ter os mesmos produtos deles. Então fica complicado. Fica complicada essa situação. Então o que acontece? Porque você vê assim uma identidade da pessoa, uma felicidade, você admira a pessoa e você quer as mesmas coisas. Não dá para ter as mesmas coisas que os outros possuem, que os outros têm. A pessoa tem que pegar e tem que entender que não dá. Ou então você sempre vai viver frustrado porque o outro tem mais e você tem menos e você queria ter. Fica difícil. Muitas vezes você acha que comprar coisas, por exemplo, novas, deixam você feliz. Você gosta de comprar coisas novas. Tem gente que tem esse impulso. E às vezes você tem que ver que você tem coisas usadas com uma vida útil ainda pela metade, que ainda dá muito para ser usado, e às vezes não tem necessidade de você entrar mais numa parcela de cartão, mais numa situação de pagamento, quando tem outras prioridades mais importantes na sua vida. Você tem que sempre entender isso. Você tem que tentar se soltar dessa situação. Vamos ver a próxima. Tem gente que às vezes pega e acha que precisa de ter o melhor de tudo. Tudo, ou às vezes pelo menos fala, né, que tudo que ele tem é melhor. E se puder também vai tentar comprar tudo do melhor. Então o que acontece? Você tem que também ter o pé no chão e tentar definir as suas prioridades. Porque se você sempre querer ter tudo do melhor e mais caro, você sempre vai estar pagando parcela. Sempre vai estar pagando dívida. Talvez a mais do que você poderia pagar. E num evento inesperado, um evento eventual, que não acontece sempre, acontece às vezes, você pode surgir com um compromisso alto e você não consegue pagar e daí, pumba, você fica inadimplente. E daí fica complicada a situação da pessoa quando ela fica inadimplente, porque ela está mostrando que ela não tem uma saúde financeira, um fôlego para assumir mais aquela dívida daquele porte, daquele tamanho. Não é? Se você consegue, né? Não dá para comprar um elefante, né? Dá para comprar um cachorro, mas o elefante não dá. O elefante come muito, né? É uma comparação assim que eu estou fazendo assim, né? Meio até óbvio. Bom, muitas vezes tem gente que por impulso acha que comprar distrai a pessoa dos problemas do dia. É uma válvula de escape. Vai lá no caixa do shopping lá e fica feliz, fica todo maravilhado. Que sabe, aí a máquina faz trim, tem um prazer assim enorme. Tem que aprender a ter esses momentos de relaxamento em outras situações, fazendo uma caminhada, um exercício, uma atividade, saindo com a esposa, com o companheiro, com a companheira. Tem gente que gosta de andar de moto, tem gente que gosta de ir na praia, tem gente que gosta de passear com o cachorrinho. Tem que entender
que o cartão de crédito, ele não é para toda hora estar passando, porque todo mundo tem uma renda limitada no mês. Não dá para você alongar as suas compras numa situação que você vai cair nas dívidas ou sempre você está ali. O que você ganha, você gasta, então você não guarda nada. Então você ganha e você gasta tudo. Você fica 0 a 0 no final do mês, fica complicado. Pior é quando gasta mais. Tem que aprender a sair dessas situações. Vamos ver a próxima situação nossa aqui, ó. Quando você gosta de comprar presentes para parentes, porque você se sente bem trazendo presentes e gratificando as pessoas. Você tem que aprender a gostar e agradar as pessoas de uma outra forma, porque se você está dando muito presente e você está ficando endividado, ou você está lá na boca do gol, você não consegue, você pega a sua renda toda e compromete com presentes, o pequeno fôlego que você teria para construir uma reserva de emergência e outros investimentos, aí fica difícil. Você tem que aprender, não é, a mudar essa realidade, ver qual é a raiz do problema. Vamos ver a outra situação nossa aqui. Por impulso. Sinto que preciso de ter tudo que vejo nas lojas. Parece impressionante, mas tem gente que entra e quer comprar tudo. Então o que acontece? Você tem que ficar evitando entrar em lojas por impulso. Você tem que sempre fazer uma lista em casa, porque se você chega no supermercado ou qualquer outra situação, você vai ver tanta opção, tanta coisa boa, e o que acontece? É muito difícil resistir. Se você vai com criança, muitas vezes tem um corredor só de chocolate que desemboca lá no final na carne. Se você passar com a criança no meio ali, para chegar na carne, do jeito que está cara, você não vai conseguir resistir, você não vai aguentar, a criança vai querer o chocolate, aí fica difícil. Claro que você pode levar um chocolate, uma bolacha e tal, mas só que tem que ter uma prioridade. Tem que entender que a gente está aqui conversando com pessoas que não têm organização financeira. Muitas delas estão endividadas e outras delas não conseguem fazer a renda no mês sobrar. Então, umas ficam cavando buraco e outras estão dentro do buraco. E o que você tem que fazer? Você tem que sair do buraco. Para quê? Para você crescer na vida. Para você ter uma vida com maior qualidade, com maior paz e tranquilidade. Porque endividado não dá. Então, quando você entra na loja e você quer comprar tudo, como eu acabei de falar, você tem que ter uma lista. A lista de compra é muito interessante. Eu já falei, o controle das compras, você compra um caderno, grampeia os tickets que você tem, você vai ver para onde o seu dinheiro está indo, você vai ver para onde o seu dinheiro não está indo e você vai entender para onde o seu dinheiro deveria de estar indo, deveria de ir. Mais 50% para os gastos essenciais, 20% para pagamento de dívidas e investimentos financeiros, e os 30% ali que você vai comprar roupa, uma viagem, sushi, sashimi, junk food, essas coisas. São supérfluos, vamos dizer assim, ou além do necessário. É aí que você cai matando para diminuir o gasto. Para ver se sobra uma renda maior no final do mês para quitar suas dívidas. Ou, se você não tem dívida, começar sua reserva de emergência. Porque se você tiver lá 20, 30 mil de reserva de emergência no Tesouro Selic, é muito difícil você ter um prejuízo maior que esse. Claro, situações assim catastróficas são outras coisas. Mas um pneu furado, ou um tênis que rasga, vamos dizer assim, modo de falar, uma sandália que quebra, uma tubulação, uma caixa d'água, um equipamento que você tem que trocar, você tem a reserva ali. Por isso que se chama reserva de emergência, que ela é tão fundamental na vida das pessoas. As propagandas influenciam muito a pessoa. E a pessoa passa, a comprar por impulso. Então, você tem que ser crítico em relação às propagandas. E não se deixar levar
pela emoção. O marketing e a propaganda não é que é meio cruel, é assim, a indústria tem que vender. Se a indústria construir uma máquina de lavar que não vai quebrar nunca, um dia eles vão fechar, porque todo mundo vai ter máquina de lavar, ela nunca vai quebrar e nunca vai ter que repor, reposição. Então a indústria vive da reposição. Então o que acontece? Cada vez mais, não é fazer uma crítica, porque eu acho que são em todos os setores. Os produtos eles duram menos, tem uma vida útil menor, e as peças são mais fracas. Hoje em dia está assim, porque eles precisam de muita reposição, muita manutenção para sobreviver, porque os custos são muito altos. Então o que acontece? É complicado, é muito complicado. Sinto que preciso me recompensar por tudo que faço. Você tem que comemorar suas conquistas de outras formas, como fazer uma viagem mais simples, um jantar mais simples, se presentear com uma experiência de um passeio, uma coisa mais simples. Agora, se você vai pretender fazer uma viagem caríssima e não está no momento, você pode cair nas dívidas, aí é complicado. Não consigo resistir a uma boa pichincha. Então o que acontece? Você, antes de comprar algo por um preço muito baixo, você tem que perguntar realmente se você está precisando daquele produto. Você vê, essa situação por impulso, ela te envolve na emoção e você às vezes está lá meio estressado e você acaba decidindo uma coisa ruim para você. Ruim para o seu grupo familiar, para a sua célula familiar. E é complicado, não é verdade? Meus amigos estão sempre comprando coisas novas e eu não quero ficar para trás. Aquele negócio, né? É complicado. Por que é complicado? Porque tem gente que já tem uma vida econômica e financeira consolidada, familiar. E tem gente que não tem. Quando você está num grupo desse, muito heterogêneo, muito diferente, todo mundo, então sempre vai existir gente de um jeito, gente de outro. Não dá para todo mundo ser igual, parecido. Entendeu? Então tem que sempre entender. A pessoa, tem gente que se sente mal, porque o outro tem um carro caro e você não tem. O outro tem roupas boas e você não tem. O outro tem um montão de coisa e você não tem. Mas você não viu que o tataravô dele trabalhou 100 anos, o avô trabalhou 100 anos, o pai trabalha até hoje. Eu modo de dizer, eu estou falando assim uma comparação genérica. E de repente você não teve essa oportunidade de ter um avô, porque o seu avô, por exemplo, vamos dizer assim, faleceu cedo, o seu pai ficou só com a sua mãe cuidou da família toda, eram vários filhos, mas vocês tiveram uma vida digna, decente, nunca faltou nada, então é isso que você tem que valorizar. Porque muitas vezes você teve uma condição boa, não faltou nada, e o que acontece? A sua mãe, sua avó, sozinhas deram conta de tudo. Aí você está nesse contexto familiar da sua família. Aí você tem um amigo que o cara tem tudo e você fica insatisfeito. Não, a história lá é diferente. O mundo é assim, todo mundo é diferente. Que nem tem gente que é político de esquerda, tem gente que é de direita, tem gente que é meio de centro, com tendência para a direita, tem uns que são de centro, com tendência para a esquerda, é assim. Tem gente que tem muito cash, tem gente que tem menos cash, tem gente que tem mais ou menos, tem gente que vai despontar na vida, vai sair da faculdade, que nem lá nos Estados Unidos, o menino lá montou o Meta lá e tal, não sei o quê, teve a ajuda de outros e tal, mas a coisa é assim, não dá para comparar. Existe toda uma situação heterogênea, diferente na sociedade, e a pessoa tem que entender qual é o contexto dele. E isso não tem garantia de nada, porque o dinheiro ele muda de mão. Hoje vem, amanhã vai e assim vai. Então a pessoa ela não pode se sentir menor, vamos dizer assim, do que os outros. E você só quer pertencer a um grupo que talvez você esteja no grupo errado. Ou você tem que aprender a aceitar a sua situação. Entendeu? O impulso, o pertencimento, o status, essas coisas, é muito complicado.
O que interessa é você crescer na vida, não é você querer mostrar que você é aquilo que você não é. Então, mais um último conceito. Acho que comprar me faz sentir seguro. Tem gente que acha que comprar é se sentir seguro. Então, a segurança vem de dentro da pessoa. Você tem que construir uma autoestima sólida, investir em desenvolvimento pessoal, se autoconhecer. Então, o que acontece nesse contexto, né? Então, hoje, o que a gente falou? A gente falou de alguns problemas, de algumas temáticas problemáticas que levam as pessoas a consumir de maneira por impulso. E a gente deu algumas soluções para as pessoas aprenderem, são as sementes que a gente joga. Para quê? Para pegar e mostrar para as pessoas que dá para ir aos poucos aprendendo o caminho da organização financeira e da saída do endividamento. Por quê? Porque esse contexto de compras por impulso, ele é muito forte na sociedade. Muito forte. E se você conseguir mudar esse comportamento, esse mau comportamento, esse mau hábito, essa mal escolha financeira de compras por impulso, você pode sair do endividamento ou organizar as suas finanças. Quando você conseguir normalizar esse comportamento, ele se transformar numa regra e suas finanças estiverem equilibradas, o que você vai fazer? Você vai passar por uma outra fase da sua vida, a fase que você vai, com o seu núcleo familiar, ver. Bom, agora a gente tem aí 2, 3 anos, um dinheirinho guardado. Todo mundo sempre falou, por exemplo, que o piso da cozinha estava ruim, então agora a gente chegou a hora, a gente vai trocar, porque a gente acha que isso é interessante. Entendeu? E de repente você quer pintar a casa de novo, quer arrumar o forro, ou qualquer outra coisa, mas para chegar nesse ponto de ter uma reserva de emergência, de ter outra reserva para fazer um gosto que você tem, que pode ser viajar, trocar de carro, montar um lavador de carro, ou qualquer coisa. Você precisa organizar as finanças. E por que a gente está aqui? Porque tem 80 milhões de pessoas com as finanças desorganizadas, porque elas estão nas dívidas, elas estão no pior dos mundos. Aquele mundo só tem gente perturbando e cobrança por falta de pagamento. Então, se esse povo todo sai do mundo das dívidas, eles precisam não voltar para as dívidas e o quê? Normalizar os bons comportamentos. E depois é só vida tranquila, vida boa. Todo mundo merece isso, mas tem que passar por um processo, ter um acompanhamento. Para quê? Para sair de forma definitiva das dívidas, não voltar. Só em casos excepcionais, que você teve um prejuízo com alguma coisa e não deu mesmo, mas você já sabe o caminho, é que nem está na Bíblia. Você ensina o caminho para o seu filho. Se o seu filho sai e você um dia faltar na vida, ele já conhece o bom caminho, ele volta, se ele quiser, porque você não vai estar para chegar e falar para ele, meu filho, pelo amor de Deus, entra nesse caminho aqui, que esse é o melhor. Não entra no lado errado, é nesse aqui, ó. Então, você ensinou a quitação das dívidas, você ensinou os bons hábitos, os bons comportamentos e as boas escolhas. Se ele voltar, ele tem condição de... Se ele voltar para as dívidas, ele tem condição de sair de novo e voltar para o bom caminho. É que nem está na Bíblia, é a mesma coisa. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Agora, nós vamos lembrar aqui, ó, ajudo você a sair das dívidas e organizar suas finanças de forma simples, prática e sem estresse. E o nosso mote, por quê? Porque é o que você tem que começar a fazer. Porque não adianta você falar assim, ó, hoje eu tô assim meio obeso, amanhã eu vou parar de comer e no ano que vem eu vou emagrecer. Quando uma pessoa fala assim, não, que eu vou só começar na semana que vem, não vai começar nunca. Então a pessoa tem que começar a partir de hoje, não é na semana que vem, não, vou esperar o Natal, o Ano Novo, vou comer bem e em janeiro, dia 1, vou começar meu regime. Isso não existe. Se você falar assim, você nunca vai emagrecer. E nas dívidas também, não adianta você falar, não, eu vou esperar o Natal, vou comprar presente para todo mundo, é só essa vez, vou ficar um pouco mais endividado, mas em 2025
Eu vou sair das dívidas. Não vai sair nunca, tem que começar agora. Isso daí é para ontem, já era para ontem. Olha o nosso mote. Você não vai mudar os seus hábitos da noite para o dia, mas você precisa começar agora. Isso aí já é para ontem. Para quê? Para você sair das dívidas, sair da desorganização financeira. E daí você vai arrumando as suas finanças. Quem não tem finanças organizadas vive o caos, vive a tempestade, vive o pior dos mundos. Aqui, ó, eu te ajudo aí para o melhor dos mundos, mas ó, o melhor dos mundos possíveis, porque mundo perfeito não existe não. Esse é o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigado, boa noite.